vocês, né? Contar com a presença de vocês e poder, na verdade, ter a graça de Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria aí é de deixar uma gratidão a Deus que nos permite estar aqui, nos oportuna tantas coisas na vida, né? Então, hoje aqui, recebendo mais do que um convidado, mas um amigo, um parceiro, também aí faz parte dos novos projetos da TLT, como nosso trainer, estará com vocês em janeiro. Aliás, será o nosso staff, que eu acabei de fazer o convite para ele aqui, né? Então ele vai estar como staff, porque além de tudo é um grande acelerador de carreiras e coach formado desde 2013. Então ainda não sei o sim ou não ele vai dar para vocês, mas eu acabei de convidá-lo a ser o nosso staff aí em janeiro. Então vai o Altair Rocha, mestrando em psicologia pela Universidade de Ibirapuera em 2019, tem o MBA em Gestão Estratégica e Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas, também tem uma formação voltada à transformação cultural de organizações e empresas, é coach desde 2003, bastante focada em aceleração de carreira e vida de pessoas, e também graduado tem o MBA pela FATEC em Gestão de Negócios, né? Então é uma pessoa que busca muita informação, professor hoje de cursos de graduação e pós-graduação, especialista em treinamentos comportamentais, coach de carreira e aceleração, coautor de um livro, Mapa da Vida, não trouxe para coach, ser feio, ferramentas de coaching e mentores. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui, Valtair, né? Perceber que a gente planta sementes e que as sementes, quando elas estão juntas, elas florescem muito mais, né? Então, realmente, estou muito feliz de ter você aqui conosco nesse projeto, que nasceu de um sonho, né? Porque eu sou, na verdade, pedagoga de formação, apesar de poucos saberem. Então, depois a administração, a gestão empresarial, a inovação, o coaching, tudo veio depois. Mas a gente fala que a gente sempre volta às raízes e eu espero nunca esquecer das minhas. Eu sou pedagoga de formação e sempre acreditei e eu vou acreditar até o meu último suspiro que a educação transforma. Que através dela a gente transforma vidas, pessoas, sociedade, emprego, porque você trabalha muitos, você tem condições de trabalhar muitos elementos, né? Então é um prazer gigantesco tê-la aqui, neste momento com você. Pode se apresentar para as pessoas, dar o seu oizinho aí. Bom dia, Andréa, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é um assunto fantástico, né? Falar de educar, falar de transformação. E você falou tudo, a gente se encontra, se reencontra, né? Como os objetivos são similares, são parecidos, isso vai acontecer ao longo do tempo. Então, sim, agradeço a oportunidade. O Valtair falou uma coisa importante, né? A gente se encontra, se desencontra, né? Hoje saiu além, né? Ultimamente gosto das pesquisas, né? Que um dos maiores veios que estão tendo hoje de resultado, realmente resultado, estão nos relacionamentos, e nos relacionamentos não instantâneos, naqueles que são realmente cultivados e que você mantém. Então não é só você pedir a hora que você precisa, mas você estar ao lado e acompanhar, assim como hoje a gente tem tantas outras aí vertentes, por exemplo, como as salas de aula. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? As curiosidades que vêm, né? Eu te conheci como continua jovem, né? Bem jovem, mas ainda mais jovem, e com aquele pique todo no mercado e buscando cada vez mais o mercado, e percebi que num dado momento você enveredou aí para a área de educação. Por que a docência, né? Quais são os ônus e os bônus da docência e por que escolher, e o que você aconselha às pessoas que estão querendo ir para este caminho? Foi interessante essa história porque a minha primeira formação foi voltada à tecnologia, então não era o objetivo ir para a docência, ir para a área de treinamentos, né? Só que eu venho de uma família de professores, né? Meus pais são professores, a minha esposa é professora, então acho que foi natural eu ir para esse lado, cair para esse lado. E acho que assim, teve essa questão da família, mas teve uma questão de pessoas mesmo, né? Eu era da área de tecnologia e uma hora eu falei, cansei de lidar com máquinas, com códigos, quero lidar com pessoas e me encontrei. Então, a partir do momento que você se encontra nessa área, você vai buscando, são aulas, são treinamentos, é o coaching individual, onde a gente pode contribuir com as pessoas, né? Efetivamente ver a evolução.
Agora, quando você fala, né, que você veio de família de professores, o que você aprendeu? O que é ser professor, na verdade? Porque, respeitosamente, tem muita gente, agora a gente está falando de 3 milhões e meio de desempregados, mais 6 milhões em desalento. Eu atendo muitas pessoas e muitos têm os desejos de ir, mas muitas vezes não tem aquilo que nasce como professor, né? O que você aprendeu? O que é ser professor, Voltaíra? Realmente é um desejo de contribuir com as pessoas, né, de conseguir visualizar no que a gente pode ajudar, no que a pessoa precisa se desenvolver, tocar as pessoas nesse sentido, né, às vezes a pessoa nem está com tanta animação para se desenvolver, está fazendo um curso, está fazendo uma faculdade, pela questão do currículo, mas o professor ele pode ter esse gatilho de trazer novamente essa motivação para a pessoa, do que vai ser bom para ela, da evolução pessoal, né, que está envolvida, não só a profissional, né, e assim acender esse fogo, né, que pode permear pela vida inteira. Ela pode continuar estudando, né, pode compartilhar esses ensinamentos, essas provocações com outras pessoas, no mínimo com a família dela, né, ali no meio onde ela convive. Você sabe que eu te fiz essa provocação, né? Porque eu me questionei muito tempo também o que é ser professor, né? A gente vê pelo menos inicia aí pela veia científica, realmente quando você vai estudar os fundamentos da pedagogia, o que é ser um educador, né? E aí eu ouvi Rubem Alves uma vez falar uma coisa, eu falei, gente, mas que loucura ele falar isso, né? E aí eu entendi que ser professor é isso, né? E para mim hoje eu definiria professor aí quase que em 2 palavras, né? Mas ser um gerador de espantos. Por quê? Porque a partir do momento que você começa, primeiro que ele tem que ser muito mais né? Tem que ter um altruísmo muito grande, né? Então eu hoje, além de professora, eu sou aluna. Eu falo que o dia que eu deixar de ser aluna, eu vou deixar de ser professora. Eu sento nas 2 cadeiras ali, ora como professora, ora como aluna. Mas o que eu percebo muito é que tem muita gente que usa a educação como um ego, como um status. E não é essa verdadeira educação que transforma. A educação transforma é aquela, por isso gerar espantos, né? Que vai de coração para coração. É aquela que você quer ver o outro evoluir, né? É aquela que você quer ver o outro. É lógico que todo professor tem que ter a sua remuneração e deveria ter até melhores remunerações, mas acima de qualquer coisa ele tem que ter um propósito muito forte. Com certeza, com certeza. Eu acho que em todas as profissões isso deveria ser uma verdade, né? Antes de ser um bom profissional, a gente precisa ser uma boa pessoa. Sim. Mas o professor, eu acho que a professora, ela é pressionada a evoluir, a ser uma boa pessoa ali no convívio, a aceitar opiniões diferentes, a aceitar contribuições dentro da sala, conseguir manejar ali diferentes posturas. Então eu acho que além de um trabalho grande que dá ser professor, mas é uma evolução ao mesmo tempo muito grande, que eu valorizo muito, que me faz estar motivado. E que faz você, né? Muitas vezes você chega, eu estava preparando uma aula mesmo esses dias, e você sabe que muitas vezes, né? Às vezes a gente não conhece os bastidores, né? Do professor. Delmiro, é um prazer ter você com a gente. Rabelo também, um orgulho. Elizabeth, poxa, estou muito feliz de vocês estarem conosco. Recebam o nosso bom dia. Mas você sabe que muitas vezes, né, acho que as pessoas não conhecem os bastidores, né? A maioria ou a grande maioria das vezes o professor oficialmente ele não está recebendo pelas horas de trabalho que ele tem para formar os seus conteúdos. Não sei se com você é diferente. E eu muitas vezes fico ali 10, 15 dias preparando às vezes um bloco de aulas que vai dar de 16 horas. Esses dias eu me vi, eu falei, gente, eu fiquei trabalhando em cima de 120 slides de pesquisa, de conteúdo, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo levar a mesma aula sempre, porque eu acho que são turmas diferentes, são momentos diferentes, então eu vou revisar, são temas diferentes, e você vê que muitas vezes o professor que ele vai em cima só do ganho financeiro, por isso eu falei do propósito, ele se frustra e ele não oferece o seu melhor. Porque a hora que você vê, o que eu vejo? Tem muita gente que fala, e eu conheço colegas que falam, não, eu levo um texto lá, como a gente imprimiu aqui agora, né? Distribuo lá o texto, nós vamos escolher sobre esse texto. Por quê? Porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, oficialmente você não está recebendo formalmente por aquela preparação de aula. Você recebe hora-aula dada, que é hora de sala.
pelo menos é a minha experiência, né? E aí então ele se sente ali no direito de levar aqueles textos, distribuir, e que não é o meu caso, né? Os meus alunos que passam por mim sabem que não, que eu começo a encher muito a paciência antes, já mandando texto, discussão, e preparo dinâmicas, e levo PPT, e distribuo, e cobro muito dele, né? Tanto que as minhas provas são aplicáveis, elas não são teóricas. Pegue do conteúdo geral que você teve, o que realmente é aplicável. E se o aluno fica em dúvida, eu falo, Leone, então cuidado. O professor foi muito ruim, porque ele não foi capaz de entender a sua necessidade. Sim, eu concordo com você. Tem diversos estilos, formas de trabalhar das universidades, mas em geral essas horas de preparação realmente não estão totalmente abarcadas na remuneração. E existem estudos que falam que para uma aula de 3 horas, né, ou enfim, independente da carga horária da aula, você leva de 2 a 3 vezes mais, né, em tempo. Eu devo levar umas 10, viu, Walter? Para poder criar esse conteúdo. Sim. Isso se você se preocupa com conteúdo, né, se você quer apresentar uma aula boa, se, que nem você falou, as aulas vão se modificando. Na primeira aula, você tem uma visão da turma, da experiência, você fez o levantamento prévio de conhecimentos. Sim. Então você sabe se a partir da próxima aula você pode acelerar mais ou precisa segurar um pouco mais, dentro daquele conteúdo proposto, mas pensar naquela sala como uma sala única. Você sabe que eu tive um coordenador que esteve comigo na segunda-feira, até agradeço, fiquei muito feliz com a presença dele, professor, coordenador Rodrigo, foi um prazer tê-lo aqui. E a gente comentou um pouquinho sobre a prisão das ementas, né? Porque o professor, quando ele vai, nós temos um MEC que não dá para dizer que ele não existe, que você tem que validar, você tem um histórico escolar que vai fazer parte da grade e da vida daquele aluno, né? Eu não sei se você já foi surpreso com isso, mas eu muitas vezes cheguei lá com a ementa, com a aula pronta, e a hora que eu vi, eu recebi alunos desestruturados. Um que tinha falecido um ente querido, ou que tinha perdido o trabalho, ou que tinha tido um grande problema no seu dia de trabalho. E a minha matéria normalmente ou é gestão de pessoas, ou é relacionamento, ou é liderança. E eles entravam, professor, eu preciso disso hoje. E aí você olha, você tem mais 30 e você fala, poxa, eu tenho uma ementa para, né? E ele levanta a mão como se fosse um pedido de socorro, né? Por isso que eu falo que o professor ele tem que ser um propósito. E muitas vezes, Valtair, eu enveredei todos aqueles meus slides que eu tinha preparado para vasculhar ou não no meu computador, às vezes ter alguma coisa, às vezes não, fazer realmente ali com eles e construir, mas construir um momento onde eu conseguisse inserir a minha ementa, mas naquele contexto que foi me trazido naquele momento. E se você chega engessado e você fala porque já aconteceu de eu estar como aluna nessa mesma situação, e do professor falou, olha, eu vou conversar com você 5 minutos no café, porque felizmente ou infelizmente eu tenho os outros alunos e eu preciso continuar a minha aula. E aí perceber que todos os outros alunos estavam também incomodados com aquele colega e não queriam que aquilo acontecesse e se mantiveram, e eu estive como aluno nessa situação. E como eu vivenciei isso, eu falei, eu nunca vou fazer. E quando eu fui pega nesse desafio, aquilo me veio à minha memória e eu falei, eu não vou fazer isso, né? Eu questionei os alunos, eu falei, olha, esta é a aula estruturada e essa é o que eu posso fazer, o que vocês preferem? E todos levantaram a mão e falaram, professora, vai por este lado, né? Então, é por isso que eu falo que é muito altruísmo, você tem que estar muito ali, né? Porque você tem aquele compromisso que você vai ter que entregar, porque é o que a ementa exige que você entregue, e o aluno vai ter que sair com aquele conteúdo, mas você tem a necessidade do aluno. Com certeza. Principalmente quando a gente fala da educação mais MBA, mais executiva, né? Numa idade um pouco mais avançada. Você já passou por situações assim? Já passei, a gente visualiza. Então são dois caminhos aí, dois objetivos que eu acho que o professor comprometido precisa seguir, que é justamente o conteúdo, o que precisa ser passado, né? E também esse outro apoio, estamos lidando com pessoas, então a gente precisa olhar o que está acontecendo ali, conseguir visualizar, porque alguns professores às vezes estão muito presos ao conteúdo, né? E se a gente não olhar para as necessidades das pessoas, esse conteúdo não vai conseguir entrar ali, não vai conseguir ser compreendido, cicatrizado. Então, qual vai ser o objetivo se a gente não conseguir lidar, né? E é muito interessante essa iniciativa de você
em algum momento até chamar para conversar, isso é uma mais. Né? Isso é uma coisa que é um diferencial. É um diferencial. Nem todos os professores fazem essa disponibilidade, essa vontade de ajudar, que vai fazer a diferença para uma pessoa. Né? Eu lembro de vários casos onde isso acontece, você vê a mudança, a pessoa está passando por mudanças, né? E eu acho que é um privilégio nosso de ministrar essas disciplinas voltadas ao comportamento humano, à evolução pessoal, que a gente consegue entrar nesses assuntos. Agora, privilégio ou responsabilidade maior, Voltaire? Porque privilégio e responsabilidade. Porque eu concordo com você, é um privilégio, mas ao mesmo tempo, eu participo de cursos desde muito voltado a exatas, que a minha disciplina é a menor delas, até os maiores que são voltados. E o que eu vejo é que eles geram uma expectativa muito grande de que eles vão solucionar naquela disciplina aquele problema que ele tem na vida ou na carreira. Por isso que eu te falei, apesar de ser um grande privilégio, eu vejo hoje como uma imensa responsabilidade, porque a gente sabe que a nossa seria mais uma disciplina, mas a expectativa que ele gera não é que seja mais uma expectativa, é que ela seja maior. Com certeza. E nas primeiras aulas, você falou tudo, é uma responsabilidade e que a gente pode abraçá-la ou não. E nas primeiras aulas eu sempre falo assim da aplicabilidade que cada aluno pode ter daquele conteúdo, da experiência que aquelas aulas vão proporcionar. Então, para cada um, aquela aula vai ser diferente. Cada um está no momento profissional, cada um está trabalhando numa empresa diferente, tem uma idade diferente, uma estrutura familiar, cultural diferente. Então, cada um deve aproveitar aquilo que mais lhe serve para aquele momento. Sim. Então, essa visão que o aluno, a gente já dá essas dicas, melhores práticas de como aproveitar melhor essa aula. Vamos lá. Né? Eu acho que a gente vai ajudando. Eu chamo isso de alinhamento de expectativa, né? Só tem um grande problema que eu vejo isso. Problema não, desafio, né? Vamos tirar do vocabulário problema, né? Sempre que eu vou fazer isso, vários alunos levantam e falam, então, professora, mas por que a senhora não muda aquele conteúdo por aquele? Por que você não faz aquele? Porque a hora que você vai fazer esse alinhamento de expectativa, o que eu já entendi na experiência é que você tem que estar aberto a negociar alguma coisa que você vai fazer ali. Porque se a hora que você vai levantar essa expectativa, eu já tive também essas situações. Falar, entendi agora o seu todo. Mas olha, para nós, e eu nem sei se eles já tinham alinhado isso ou não, mas para o nosso foco, pela nossa experiência, pelo nome do curso que você tem ali, a senhora poderia focar naquele outro ou naquele, né? E às vezes você está com tudo estruturado já ali, né? Uhum. Mas eu também acho fantástico, eu acho super importante. Sim, e se você já proporcionou essa abertura para que eles falassem, já mostra que é uma relação diferente aí. Sim. Não é monocrática, não é um fala, o outro ouve, né? E essa é acho que é uma colocação muito do aluno da pós. Sim, mais da pós, né? Mais da pós. Da graduação não, normalmente você fica tranquilo. Então na pós a gente precisa ter essa liberdade, né? Então quando você, por exemplo, se depara ali nos primeiros dias da pós-graduação, a graduação dessas pessoas podem ter sido em diferentes áreas. Aquilo já vai ser uma surpresa para você, já vai ser uma outra estratégia que você vai montar. Tem mais pessoas da área de negócios, tem pessoas mais focadas em serviço, focadas em varejo, atuação profissional, onde se formou. Então tudo isso, né, se você trouxer um conteúdo quadrado, fechado, você pode não atender as expectativas. Eu, como ultimamente eu gosto de ser um gerador de espantos, como diz o Rubem Alves, né? Tô me apropriando da dele. Eu normalmente vou para uma zona totalmente de desconforto deles. Eu falo, poxa, eu olho o briefing, olho o que seria confortável, o que seria, né? E eu falo, poxa, aonde ele pode ter alguma lacuna estratégica? E eu gosto de ir na veia dessa lacuna, porque incomoda, muitas vezes é desafiador, porque eles podem não te avaliar bem, porque vai incomodar. As primeiras horas da aula são péssimas, aí vão, né, os alunos que eu digo, eles brigam, né, e aí depois quando eles percebem que eles são capazes daquilo, né, e eu não sei te dizer se isso é o melhor ou o pior, mas é uma coisa que eu tenho adotado, porque o que eu tenho visto é que as pessoas gostam de caminhar na estrada, né, que eu já vou na lacuna, porque eu acho que na lacuna ele pode sair com algo a mais.
Então eu tenho 60% ali na lacuna e 40% do que eu acho que seria muito mais fácil de conteúdo. Mas isso é curioso, é engraçado. Agora, quais você acha que são as principais qualidades, forças, virtudes que o professor deveria ter, né? Que ele deveria se observar, e se ele fosse fazer um checklist e falar, poxa, eu quero ser professor, o que você acredita que seja muito importante? Você que vem de família de professores, né? E agora está aí na academia, o que você acha que a pessoa que está aqui nos ouvindo poderia falar, poxa, olha, isso eu tenho, isso eu não tenho, vou me deparar com isso, deveria ter aqui? Tem vários estudos que apontam, né? A gente estuda bastante a profissão professor, né? Eu acho que começa com o domínio do conteúdo, né? Então, o conteúdo, qual é a proposta, acho que Verdade, Valtair. Começa com o domínio do conteúdo, né? Mas tem outros não menos importantes que vão completar. Depois tem também a didática, né? Então a forma de se passar conteúdo é um assunto que precisa ser muito estudado. São diferentes formas de passar conteúdos, dependendo do público, dependendo do assunto em si. E a empatia, eu acho que esse tripé, completando com a empatia, você não aprende nada com quem você não gosta, com quem você não admira, de certa forma, em algum ponto, com quem você não se identifica. Então, acho que é um trabalho do professor estabelecer uma empatia. E isso vai ser muito produtivo para os dois lados. Porque para o professor também, graduação, por exemplo, você vai passar 6 meses com uma turma. Se você não conseguir estabelecer um bom relacionamento para passar esses 6 meses, vai ser ruim para os dois lados. Vai ser ruim para o aprendizado, vai ser ruim para a saúde dos alunos e para a saúde dos professores. Exatamente. Você sabe que eu estou coordenando um curso aí numa faculdade que chama Docência como Opção de Carreira. Então, o que nós observamos? Que tem muita gente que entrou no mercado, fizeram muitas faculdades tecnicistas, ou são excelentes conteudistas, mas a gente percebe que não tem esta veia voltada à educação. Então, a gente tem desde a formação do seu perfil pedagógico, por isso que eu falei, você acha que é o conteúdo? Porque o que eu percebo? Tem muitos professores que têm conteúdos muito bons e estão indo para frente de sala de aula e não estão transformando, por isso que eu falo de cara transforma. Porque ele sabe para ele, que é o ponto que você trouxe da didática, mas ele não sabe, ele não tem empatia desenvolvida e ele não consegue atrair, mas ele conhece muito do conteúdo, mas ele não consegue criar os neurotransmissores que faz com que o aluno ele possa ter essa captação, realmente essa imersão para que aquele conteúdo ele realmente seja aplicável, né? Então, docência como opção de carreira, as primeiras disciplinas que a gente tem, ele virou desde um curso livre, que você pode comprar ele por módulos, e quem fizer ele inteiro, ele vira um MBA. Mas a preocupação era formar a parte comportamental do professor. Nossa, adorei a proposta desse curso, porque realmente a formação do professor, a profissão professor não está em alta, infelizmente. Exatamente. Temos até professores que, você conversando com eles, você vê que eles não indicam a profissão de professor. Sim. Ou realmente vê como uma complementação de renda. Lógico, cada um com as suas necessidades, com os seus interesses, mas realmente ter como primeira opção, ou se é uma segunda opção, mas uma entrega, uma qualidade, uma preocupação com essa atuação é essencial, é importante. O que eu vejo, não sei se você percebe, e não é uma crítica, pessoal, eu acho que eu tenho usado muito das minhas hashtags, antes eu tinha umas 20, né? Agora eu tenho usado 3. Hashtag coaching docente vida consciente, só. Né? Se está certo, se está errado, é o que eu tenho usado como meu protocolo, né? Então não me levem a mal, talvez, pelo que eu vá falar, né? Mas eu acho que a principal veia é você estar consciente sobre o que você está entregando e fazendo. Eu posso entender do melhor conteúdo, mas se eu não estou fazendo com que o outro entenda este conteúdo, ou que ele se torne aplicável na vida dele, eu posso saber muito, ele pode ter feito a diferença na minha vida, não vai fazer para o outro, né? Então eu vejo que muitas vezes o professor ele se acha bom, né? Porque fez faculdade aqui ou fez fora, ou ele se dá rótulos. E quando o professor começa a se dar rótulos, ele começou a perder o propósito, né? Porque o maior propósito dele ali deveria servir o próximo, servir o outro, construir o outro.
Porque se ele está ali foi porque um dia ele foi construído por alguém, né? Seja o mercado, seja um professor, então seria estar ali para doar. E por isso que eu falei, né, que a transformação dele neste nosso propósito do Docência como Opção de Carreira é trazer toda essa plataforma, principalmente comportamental e didática desse professor. Né? Porque é ali que a gente acredita que a gente pode transformar o mundo. Até porque, Valtair, eu vou pular uma pergunta para deixar lá mais para o final. Saiu uma pesquisa no G1 essa semana que inclusive foi alarmante, né, na minha opinião. Porque ela traz que em 2001 nós tínhamos aí 39% das pessoas, ela tinha o que a gente chamava de analfabetismo funcional. Então, a gente chama de letramento em pedagogia, né? Ela não consegue identificar exatamente o que está escrito, mas ela olha a forma e ela sabe que aquilo está escrito ali. E até também na matemática, ela muitas vezes sabe fazer o troco porque ela conhece a cor das notas, mas ela não sabe o que representa cada uma delas. E o que me trouxe um espanto, não, no geral eu achei triste, porque hoje ele representa 29% da população brasileira, o que eu acho que é muito ainda, então eles falam que 3 ainda em cada 10 brasileiros têm limitação para ler, interpretar e identificar, né? E curiosamente falam que 34% desses 29 aí usam as redes sociais. E até outras redes sociais, olha, 34% chegam a usar até o Instagram, mas 86% usa, por exemplo, o Facebook. Então me veio aqui algumas curiosidades, né? Porque eu ainda não terminei com a pesquisa. 4% destas pessoas, 4% desses analfabetos funcionais estão em faculdades. Que desafio, né? Eu vejo que desafio e eu vejo que tristeza também, porque quais foram os protocolos que foram validando este aluno ir passando, para ele chegar ainda como um analfabeto funcional numa universidade? Detalhe, né, Valtair, né? Aí é que vem a minha pergunta para você, mas ele vai se formar, provavelmente, ele também essa faculdade vai validar, só que existe uma coisa que chama empregabilidade, e essa é cruel. E de novo eu volto aos índices, 33 milhões, quase 34 milhões de pessoas desempregadas, 6 milhões em desalento. Alta tecnologia, cada vez mais as tarefas operacionais sendo robotizadas. Aí eu te questiono, Valtair, né? E a gente pega, porque hoje eu dou aula desde faculdade ADE a faculdade A. Eu estou nas duas, né, nos dois extremos. E a gente continua validando. Essa pessoa, ela pega o seu diploma, ela não consegue emprego. Aí a gente vê alto índice de criminalidade, subindo índices como HIV, como índices subindo de novo, como na década de 80 também, de algumas drogas voltando a toda, né, com uma potência muito forte, porque essas pessoas estão se frustrando. Porque elas vão passando por etapas e as pessoas vão falando, não, você vai validando, até ele chegar a uma universidade com esse índice de analfabetismo funcional. E a faculdade vai dar um diploma e ele não consegue emprego. E você está lá dando aula para ele. E aí, Valtair? O primeiro ponto realmente é quando você encontra esses alunos, a dificuldade que ele mesmo enfrenta. De chegar lá, ver que não consegue performar. Então, Valtair, eu vou te parar né? Porque ele mesmo enfrenta, e eu vou te dizer uma coisa que eu acho séria demais, né? As pessoas têm medo de falar e não falam isso pra ele. Sabe que eu uso vida consciente? Muitas vezes ele não tem consciência. Eu cheguei a contratar pessoas que eu não consegui ficar 15 dias porque a pessoa não conseguia escrever um e-mail, Valtair. Os erros gramaticais e de ortografia eram pesadíssimos. A comunicação não era básica. Né? Uma conta simples, né, de você passar um cartão não era factível para a pessoa. Sim. Só que aquela pessoa, até aquele momento, ela foi validada. Será que... Aí é que tá. Por isso que eu falei você em sala de aula. Porque às vezes a gente acha que ele está... Mas aí o que eu faço? Eu baixo o meu padrão para mantê-lo e certificá-lo,
Porque a minha briga, né, a minha provocação, porque eu vou brigar com isso até os meus últimos dias, é que a gente receba esse aluno, mas que eu possa, por exemplo, se observar enquanto professor, que eu não o ignore. E que eu tenha a coragem e a integridade, a humildade de muito gentilmente apontar essa questão, mas ter como ajudá-lo de alguma forma. Então, que as universidades pudessem ter núcleos de apoio para isso. Então, núcleos que eu estou chamando núcleos de resgate. Que eu possa resgatar e fazer um resgate, se necessário, de português, de matemática, de geografia, de história, ver o que mais contribuiria, mas principalmente matemática e português. Com certeza. Para inseri-lo, né, Valtair? Sim, e através dos cursos de extensão, que algumas universidades usam muito bem, dos próprios cursos, o curso de pedagogia, né, o curso de letras, que pode proporcionar cursos importantes para todas as outras áreas, podem, né, utilizar, podem se beneficiar. Mas eu gostaria que isso viesse, Valtair, como núcleos de apoio. É uma ideia de intensificar a atenção. Você sabe porque muitos que estão nessas faculdades DE, principalmente, não teria como investir ainda mais nisso. Então aí fica, eu tenho medo de falar, aí eu passo, aí o que eu escuto muitas vezes dos colegas, não, mas a minha disciplina ele tem que entender do contexto, eu não estou lá para corrigir erro de português. Aí o outro fala, eu não estou lá para... Você está lá sim, para fazer com que ele saia melhor do que ele entrou. E não é corrigir, é inseri-lo realmente para que ele saia de lá muito mais preparado para enfrentar o mundo que está lá. Um outro desafio é tempo, porque esses alunos, principalmente da graduação, né, estudam todos os dias, trabalham o dia inteiro, né, então realmente esse núcleo precisava ter uma estratégia boa em relação ao tempo também. Sim, e que isso, você mesmo é um especialista que vem crescendo nessa área EAD, e ele pode ser presencial, ele pode ser AD, ele pode vir num domingo feliz que se crie. Eu também acho que esse vai ser o desafio, um dos desafios, o tempo. Ou até uma grade horária um pouco mais estendida na graduação. Eu não termino em 3, 4 anos, eu termino em 5. Mas eu termino te inserindo no mercado de trabalho, fazendo com que você esteja capacitado. Efetivamente. Porque realmente, ter o diploma e, né, não conseguir se comunicar numa entrevista, não conseguir passar num teste que a empresa dá, então só o diploma por si você vai ter essas experiências frustradas. É mandado embora nos primeiros 3 meses de experiência. E o que acontece com essa frustração, Valtair? Ela vai se repetindo e vai corroendo a pessoa, vai se transformando numa pessoa que não tem uma renda. O trabalho traz um sentido para a pessoa, traz um sentido para a vida como um todo. A pessoa não consegue conquistar isso, ou pelo menos não na área que ela gostaria, na área que ela estudou. Então, acaba buscando outros tipos de empregos que não são aqueles que ela teria o potencial se estudasse. Né? Então, vai complicando mais aí a sua vida. Eu vejo 2 pontos bem grandes que a frustração pode trazer, né? Ou ela te leva a depressão ou a agressividade. Isso é um fato. Porque ela te frustra uma vez, aí você vai lá, vamos, eu posso, eu quero, eu vou, levando, você se importa, você vai. Aí vem a segunda lambada, vem a terceira, e aí? O que acontece com as demais? Né? Eu tenho visto isso como um ponto muito importante, né? E quando eu vi, eu não conhecia a pesquisa, tá? Eu vi a pesquisa recentemente, mas me acendeu as minhas antenas também pela vivência, né? E principalmente, né? Você sabe que eu tenho uma história curiosa no coaching? Aí eu vou contar uma experiência minha, né? Porque todos nós acho que temos forças e fraquezas, né? E a gente tem muitas virtudes, mas também, felizmente, tem muitos defeitos. Eu costumo dizer que somos seres emocionais, portanto, totalmente imperfeitos, né? A gente tem que todos os dias olhar para o espelho e falar, eu quero ser um pouquinho melhor do que foi o meu dia ontem e eu quero poder ser um pouquinho melhor. Eu tenho uma história de vida, assim, que foi minha, né? Foi minha. Não vou dizer que foi boa ou que foi ruim, mas foi minha. E que despendeu muito de eu ter que ser muito forte, né? E desde muito pequena, para vencer alguns obstáculos. Então, da adolescência, depois do início, eu tive que lutar muito para conquistar pouco. Por isso que eu falo que tudo, né? O que é tudo? O tudo é pouco e pouco é tudo, né? E isso pra mim me marcou. Então eu fiquei uma pessoa um pouco de pata pesada, né?
E aí fui crescendo, fui entrando no mercado de trabalho. Ninguém chegou pra mim, né? Eu fui mandada embora de empresa, fui mandada embora. Nos projetos, né? Acho que as pessoas tremiam que eu ia participar de projeto comigo depois, né? E hoje eu reconheço isso. Porque eu tinha... o meu negócio era chegar no resultado. Eu fui criada... Não, e eu tinha que chegar no resultado. Dependendo do que acontecesse, eu tinha que chegar. Esse era o foco. Ninguém me parou, por isso que eu tô te falando que muitas vezes as pessoas vão passando por você e aí elas vão, deixa ali isso quieto, né, ou, né, isso não me pertence, né. Fui eu pra minha primeira formação de coaching, mas eu já tava velhinha, eu já tinha passado os 30 já passados. E não foi uma pessoa que me disse, Valtair, foi um teste. Fátima, um prazer ter você conosco. Foi um teste. A hora que eu peguei, que eu fui ler aquele negócio, eu olhei aquilo, Valtair, e eu falei, que bicho é esse? E aí quando eu fui perguntar, naquele momento todo, para as pessoas, né, fui procurar ali quem estava ministrando, tudo me disseram o seguinte, você é um caminhão desenfreado na serra, escolhe outra coisa, você não vai dar pra isso não. Aquilo, Valtair, me deu uma taquicardia, o negócio, eu olhei e aquilo começou a fazer um flashback na minha memória, começou a fazer de ações que eu tinha realmente tido. E detalhe, meu amigo dizia o seguinte, uma parte genética não muda, a outra tá lá. Mas uma pequena você vai mudar, a outra você vai ter que controlar seu bicho aqui imaginário, eu falo que hoje é meu amigo imaginário, a vida toda. Então, quando eu falei pra você desses professores em sala de aula, foi porque pra mim, infelizmente, não teve ninguém que me parou e me falou. As pessoas talvez mandaram embora, desviaram de mim, né? Ou demorou pra acontecer, porque esse treinador, esse professor, talvez não da forma mais sutil possível, mas ali deu a mensagem que você precisava ouvir pra parar pra pensar naquele assunto. Então, um pouco mais firme. Mas ele não me estimulou, porque ele disse, desista, né? Ele deu dois caminhos, né? Ou desiste, foi um pouco ele não drástico, deu o segundo caminho. Nossa, aí... Não deu. Eu fui buscar. Aí eu falei, não sou isso. Eu sou uma pessoa de resultado, mas eu quero ser uma pessoa também de coração. E eu não quero mais trazer resultado desta forma. Então, e eu vou dizer pra você, assim, com toda humildade, que isso veio acontecendo nos últimos 14, 15 anos. Mas quanto tempo da minha vida eu não vivi e ninguém me parou, ninguém virou pra mim numa sala de aula e falou. Então, e isso eu percebo muitas vezes nos professores, né? E hoje tudo virou bullying, ficou difícil você dar aula hoje, né? Então, ou é preconceito, ou é bullying, você tem medo do que fala. Então, quando eu trouxe esse assunto à tona, por isso que hoje eu trago na live, né? Porque muitas vezes em lugares não querem nem que fala sobre o analfabetismo funcional. Olha, se ele entende o todo, ok, passa. Não passo. Eu resgato. Eu quero dar a mão com muita educação, com muita gentileza, com muito respeito. Mas olha, eu entendo que você tem um potencial gigante, que você entendeu tudo o que eu falei, você pode ser melhor se você focar nisso também. Com certeza. Eu acho que o sentimento que eu tenho é esse, né? A gente, em sala de aula, às vezes, precisa tomar muito cuidado com o que fala, etc., porque as pessoas não estão preparadas para ouvir, né? não estão acostumadas com uma cultura de feedback, né? Para que possam ouvir essas coisas e, infelizmente, a gente deveria conseguir lidar melhor com isso. Que o feedback é o caminho principal, mais rápido para a evolução. Então, o problema é o feedback construtivo ou se ele é verdadeiro, né? Porque muitas vezes quando esse feedback vem, já tá na sentença de morte, né? Já é pra te mandar embora ou pra dizer que você perdeu alguma coisa. E é nessa veia que eu não gostaria de ir, né? Hoje eu procuro, então se eu vejo algum aluno que eu percebo, eu tenho algum fato, não é uma história. Então é uma picuinha minha, eu tenho algum fato. Eu peguei um texto que ele realmente não tem coerência, que ele tem muitos erros, ou eu peguei uma dificuldade em raciocínio. Tem que ser um fato, não é uma percepção. Eu pego aquele fato, eu coloco na mesa hoje com muita gentileza, falo, olha, eu entendo que você é muito bom aqui, que você pode ser melhor aqui. E aí, diante do que eu percebo que a pessoa tem condições, eu dou algumas sugestões. E às vezes até caseiras. Eu
Eu falo, olha, quer me ajuda? Eu sei que você não vai poder, foi o que você falou, às vezes questão de tempo, de dinheiro, disponibilidade. Eu falo, olha, vamos fazer isso sendo autodidata? Vem comigo. E aí, ali nos meus 5, 10 minutos, eu dou aquela orientadinha. Vou te mandar um conteúdo diferente aqui, algo para o seu estudo. Se você tiver interesse, eu te indico a ter esse interesse. Aí depois a gente conversa, me fala por e-mail, me manda uma mensagem. E aí você vai acompanhando no paralelo, né, para poder trazer a pessoa, né, e eu ainda, a hora que eu passo bastão, eu passo com uma dor gigante. Aí o outro professor que entraria, eu ainda dou um toque no professor e falo, professor, olha, aconteceu isso, eu estou acompanhando aqui, se o senhor puder me ajudar, leve o bastão. Aí você entrou em outro ponto, você já ia falar, né? Essa parceria entre professores que seria tão necessária. E que é tão difícil de existir, né? Tão difícil de existir, justamente porque muitas vezes não tem essa preparação pedagógica, esse tempo separado, um tempo reservado para essa comunicação, às vezes não existe, então você às vezes caça ali o seu colega para tentar compartilhar essa visão e torce para que ele receba isso de uma forma boa e que tope, né, continuar esse trabalho. E a maioria das vezes ele não topa, viu, Valtair? Ele fala... Estou sendo muito positiva, né? A maioria das vezes ele fala, mas professor, esse problema não é nosso, né? E eu falo, se ele esteve na minha frente, e eu falo, se ele esteve na minha frente, e o que eu puder fazer ali, por isso que eu falo vida consciente, para trazer a consciência ou tentar buscar algum recurso para que ele possa sair um pouco melhor, eu vou fazer, porque ele está me fazendo um pouco melhor, então eu preciso fazer com que ele seja um pouco melhor. Valtair, aí tá uma delícia o nosso papo, mas estamos indo para o final, né, do nosso bate-papo. Eu queria te perguntar, quem é o aluno que hoje você percebe? Quem é o aluno de hoje? Olha, hoje é um conjunto de características aí, né? Mas eu vejo que, em geral, é um aluno que quer crescer profissionalmente, é o aluno da faculdade. O motivo dele fazer a faculdade é que ele quer crescer profissionalmente. Mas lá a gente encontra a oportunidade de ajudá-lo a crescer pessoalmente, principalmente. Como eu comecei falando, para ser um profissional você precisa ser uma boa pessoa primeiramente, então faz parte. E também aquele aluno que ainda não tem consciência do que é a sua profissão, não tem nem a certeza de que aquela é a profissão, então a gente ajuda ele a tomar essa decisão. Se ele vai continuar naquele curso ou não, eles trazem essas questões. Sim. E trabalhar isso com eles é importante, porque é um tempo muito valioso. Sim. Eu mudei de carreira uma vez. Sim. E nós temos os estudos sobre carreira que demora para você conseguir se adaptar à nova carreira. Muitas pessoas, se elas já construíram uma carreira em determinada área, ela não tem mais forças para mudar, porque vai ter que empreender um outro esforço, fazer uma outra faculdade, vai ter que diminuir salário. Então, eu acho, assim, resumindo, é um aluno que ainda não tem o seu caminho definido, e aí é onde a gente pode ajudar muito. Ele tem muitas dúvidas e a gente pode ajudar trazendo mais dúvidas e alguma experiência em relação àquela área que a gente está se propondo a ensinar. Ok. E eu vou complementar aí dizendo que seu aluno de hoje é seu parceiro de amanhã. Então, linda frase, com certeza. Então, eu antes de passar aí gostaria agora que você deixasse seus contatos, né, para as pessoas, porque para eu finalizar, mas deixar seus contatos, sua última mensagem aí sobre o que você quiser deixar aí para as pessoas sobre educação. Queria te agradecer, né, primeiramente, essa oportunidade, foi um papo muito legal, aguardo o convite para outros, e a mensagem final, assim, primeiramente para alunos, né, que continuem firmes, né, é um desafio estudar, mas continuem, são etapas que depois a gente vai lembrar, vocês vão lembrar com muito carinho, com uma sensação de dever cumprido, né, de que foi parte importante da sua formação, tudo que você viveu. Para os professores, colegas, professores, para que a gente possa manter essa visão daquele início de carreira, que todo professor no início de carreira, quando começou a estudar, aposto que teve esse brilho nos olhos.
desse papel que iria ter, que quis mudar, né, o seu meio ali, o seu entorno, que a gente possa reviver essa motivação, né? Motivação é igual banho, Sim. Então precisa todo dia, né? E deixar meus contatos mais nas redes sociais. Então, Valtair Rocha, estou praticamente em todas as redes sociais, então me procurem lá. Se quiserem continuar esse bate-papo, né, a partir desse vídeo a gente continua, outros assuntos também, estou à disposição aí para apoiá-los no que for necessário. Eu também queria agradecer demais. O convite já está feito, né, para você levantar a bandeira e nos ajudar aí nas universidades pelos projetos, porque eu não vou desistir. Eu continuo caminhando desenfreado na serra, mas agora um pouco mais moderado, só pisando no freio. Fica o convite para vocês, dia 13 também está aí convidado. Então vai ter uma palestra no CAA sobre vivências de coaching. Então foi um sonho um dia, hoje ele está aqui, né? E o CAA aí gentilmente nos convidou, então estaremos lá tomando café juntos. Então vai ter a palestra, depois esse networking, depois nós vamos ter convidados ali para compartilhar e trazer. Então a ideia ali do horário é das 8h30 às 11h30. Então vivências de coaching, palestra com Andrea Deis, né? E vai ser uma troca também, né? Um café da manhã ali de troca pra gente conversar, poder estar junto, poder ser parceiros amanhã. Foi um prazer estar aqui com vocês. Educar transforma e é nisso que nós, educadores, acreditamos, e é por isso que nós vamos continuar aí persistindo todos os dias de nossas vidas. Muito obrigada, pessoal. Até agora, não essa segunda, mas a próxima, tá bom? Até lá!